O Espírito Santo é extremamente amoroso. O Espírito Santo é extremamente sensível. E essa palavra sensível para os nossos dias ficou um pouco pejorativa, mas eu estou falando exatamente do sentido mais puro e mais bíblico. O Espírito Santo, ele é sensível. A Bíblia diz então, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O que então Paulo quer dizer com isso? Se nós pegamos a história da Bíblia desde Gênesis, nós vemos um povo sendo governado pelo próprio Deus. Quem estava no domingo ouviu falar sobre isso. Ouviu falar sobre a direção que Deus deu ao povo de Israel, a ingratidão que eles tiveram, quando eles olharam para o Egito e quiseram aquelas comidas. Mas é um texto muito legal em Isaías capítulo 63, verso 10, que diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Por isso, ele se lhe tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Isaías capítulo 63, verso 10, vai dizer que o povo de Israel tornou o Espírito Santo inimigo deles. Veja isso. O ato da rebelião, da desobediência, entristeceu tal ponto o Espírito Santo que o inimigo maior deles foi o próprio Espírito Santo. Se nós pegarmos as Escrituras agora em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer que é possível sim um cristão entristecer o Espírito Santo. E quando um cristão entristece o Espírito Santo, ele vai perdendo a direção. Você talvez na sua caminhada você já teve o seguinte dilema, de querer uma resposta de Deus e Deus não te dá. Aí você diz assim, não, é porque Deus está em silêncio. Deus também fica em silêncio, mas ele não fica em silêncio o tempo todo. Deus ele fala, Deus ele conduz o seu povo. Então, se você está caminhando e o seu relacionamento com Deus parece que ele está distante, pode ser que você entristeceu o Espírito Santo. E isso agora se torna mais profundo, porque chega a um ponto que existe a blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu não cheguei lá. Mas o que eu quero que a gente entenda é o que então a Bíblia está dizendo sobre entristecer o Espírito Santo. Eu poderia aqui falar muitas coisas sobre o que entristece o Espírito Santo, mas o próprio texto bíblico vai dizer o que entristece o Espírito Santo. Vamos lá, vamos tornar isso o mais raso possível. Você é casado. Amém? Glória a Deus. Você vai casar. Glória a Deus. Sabia que ia vir um amém desse lado de cá. Eu sabia. Foi profetismos aqui. E no seu relacionamento, existem coisas que você faz que entristecem um ou outro. Nós somos seres humanos. Às vezes nós temos dificuldade de liberar o perdão. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele perdoa. Só que o Espírito Santo perdoa corações arrependidos e não perdoa birra. Sabe aquele negócio assim, eu entristeci o Espírito Santo e ele é um perdoador? A Bíblia vai dizer que por causa de Cristo nós recebemos perdão, mas perdão que é confessado, o pecado que é confessado, arrependido, e Deus perdoa. Então, se no teu relacionamento com o Espírito Santo você o entristeceu, se não houver arrependimento, não há mais comunhão. Então não é que o Espírito Santo ele sai, o Espírito Santo ele respeita. E chega um momento na caminhada cristã que você está tão independente que o Espírito Santo se retirou e você não percebeu. Aí é o que a gente chama da queda. É quando pessoas perdem total relacionamento com Deus e voltam a fazer tudo o que já fizeram e às vezes faz pior. Por quê? Porque na caminhada cristã não cultivaram um relacionamento com o Espírito Santo. Pastor, mas por que então você parou às quartas-feiras para falar sobre o Espírito Santo? Porque quando eu pego as Escrituras em Atos dos Apóstolos, eu vejo um povo de Deus guiado por Deus. Atos capítulo 28 não tem fim. Você sabia disso? Por quê? Porque é justamente a história da igreja que continua nos nossos dias. Então nós somos a igreja dos Atos 29, 30 e por aí vai. Se Deus respondeu o povo em Atos dos Apóstolos, por que não nos responderia? Se Deus direcionou os seus discípulos em Atos, por que conosco seria diferente? Se Deus abriu porta, fechou porta, impediu, agiu, quando eu leio Atos dos Apóstolos, por que conosco parece que Deus está no céu, a gente está na terra e é como se a gente estivesse andando sozinho?
Na verdade, Deus deseja continuar se relacionando conosco, mas nós perdemos um pouco essa comunhão e nós precisamos então resgatar. Apóstolo Paulo vai falar sobre o entristecimento do Espírito Santo. E seria muito vago se eu já pegasse o versículo 30 e começasse a falar aqui um monte de coisa. Veja, o que entristece o Espírito Santo. Tem um monte de coisa que eu sei que entristece ao longo das Escrituras. Mas Efésios é uma carta incrível, porque você pega o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 da carta aos Efésios, você verá que Paulo está escrevendo sobre o que agora cada um de nós conseguiu por causa de Cristo. Ele fala que nós fomos adotados, ou seja, a gente tem um pai. Ele fala que nós fomos eleitos, ou seja, escolhidos por Deus. Ele vai dizer que nós fomos escolhidos a tal ponto antes da fundação do mundo, para que a gente fosse santo. Paulo vai dizer no capítulo 1, 2 e 3 que nós fomos amados, que nós fomos abençoados. Ele está dizendo da nossa posição. Então veja, tu era rejeitado, tu foi adotado. Você foi abusado, agora você foi amado. Ele está dizendo sobre isso. No capítulo 4, Paulo então começa o capítulo todo dizendo assim: agora vocês devem andar de acordo com o chamado que vocês receberam, ou com a vocação que vocês receberam. Ele está dizendo assim: vocês já são amados, vocês já são adotados, vocês já são agora um povo escolhido, agora vocês precisam corresponder a tudo isso que vocês receberam de Deus. Pastor, eu não entendi nada. Então vamos lá. Você recebeu uma herança, você precisa... Herança é muito forte, porque herança alguém tem que morrer. Ninguém vai morrer. Você foi premiado, você foi lá no shopping, você pegou então, comprou R$100 e ganhou um cupom. E aí dizia lá que se você colocasse aquele cupom com seus dados, você concorreria a um carro 0 quilômetro. E aí chegou a data do sorteio. E quando chegou a data do sorteio, foi lá, ó, Camila Silveira, só para dar briga, porque tem duas. Camila aqui, ó. Aí elas vão se brigar para ver quem que é. Ela tá com o cupom. Só que sabe o que ela tem que fazer? Ela tem que ir lá no shopping. Que se ela não for no shopping com o cupom que ela é ganhadora, os camaradas lá não vão insistir muito tempo. Ela é ganhadora, mas ela precisa o quê? Pegar aquilo que ela ganhou, e depois que ela pegar o que ela ganhou, ela vai andar de acordo com o bem ou vender o bem. A Bíblia está dizendo que existem posições que nós já temos. Posições de bênção, que nós já fomos adotados, nós já fomos amados, que Deus já nos perdoou, e tudo isso está à nossa disposição. Aí no capítulo 4, Paulo diz assim: mas agora vocês precisam andar de acordo com tudo que Jesus fez por vocês. E no capítulo 4, ele vai dizer uma série de coisas que correlaciona sobre não entristecer o Espírito Santo. Vocês estão aqui comigo? Então, pastor, eu não quero viver uma vida que entristece o Espírito Santo. Então agora a gente vai entender o que entristece o Espírito Santo. Paulo vai colocar aqui alguma coisa muito simples de entender. Ele vai dizer o seguinte: você tem que tirar uma roupa e colocar uma nova roupa. Eu não sei como você dorme, não quero saber. Mas os mais comportados, eles dormem com roupa de dormir. Eles colocam pijama. Nossa, sei lá como que faz, né? Cada um tem as suas intimidades, teu esposo e tua esposa que te aguente, ou enfim. Mas você tem uma roupa para dormir. Quando você acorda, o normal, que a gente está no mundo estranho, é você trocar de roupa depois da sua higiene. E aí, se você vai trabalhar e se sua empresa tem um uniforme, você coloca a roupa do uniforme e você vai trabalhar. Se você vai ficar em casa, talvez você fique com a mesma roupa. Mas se você vai fazer um faxinão, você não faz com a roupa de dormir. Você está entendendo? Paulo, ele fala o seguinte: vocês precisam tirar as vestes velhas e colocar as vestes novas. Ele está dizendo sobre o que Cristo quer que a gente faça e o que não entristece o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo, e nós já vimos que é Deus e vimos que Ele está em nós, Ele precisa então ser amado e precisa ter comunhão. Se você já sabe que seu fulano, seu ciclano, alguém da sua casa não gosta de tal coisa, ou você é chato demais e faz por birra, ou você não vai fazer por respeito. Se você sabe que irrita tal coisa, você vai cuidar para não irritar.
A Bíblia está dizendo que tem coisas que entristecem o Espírito Santo. Só que essas coisas que entristecem o Espírito Santo fazem parte da roupa que antes você usava. Pastor, eu me converti desde pequenininho, mas o mundo foi te colocando uma roupa e você não entendeu. A escola que você estudou te colocou uma roupa. A universidade que você frequentou te colocou uma roupa, o teu trabalho, os teus amigos. E essa roupa, para que a gente não entristeça o Espírito Santo, ela tem que ser tirada. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter crescido na igreja, pode ter morado na igreja, qualquer coisa na igreja, mas a roupa do mundo foi colocada em você. E você vai ver que isso é uma verdade. Então agora Paulo começa então a descrever um padrão para que a gente não entristeça o Espírito Santo. E você verá que não entristecer o Espírito Santo é fundamental no seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque o meu maior desejo como seu pastor é que você testemunhe dizendo: pastor, eu estava precisando disso e o Espírito Santo foi lá e me deu a ideia que eu precisava, abriu a porta no momento certo, me deu o escape, me deu uma saída, porque o Espírito Santo, ele é Deus e ele faz isso. Agora, não se tem como ter comunhão com alguém que você está constantemente deixando triste. A Bíblia vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 4, verso 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, lugar de habitação do Espírito Santo é o crente. Então você sozinho, você é templo do Espírito Santo. Em conjunto, você é igreja. E na igreja, o Espírito Santo ele age. Agora ele está falando então para a igreja, para cada um que compõe a igreja e que é morada do Espírito Santo. No capítulo 4, verso 25, ele diz assim, você precisa tirar a roupa da mentira e colocar a veste da verdade. Aí você já vai entender que o mundo te colocou a roupa da mentira. Como que eu sei isso? Porque o mundo está rodeado de mentira. No seu trabalho tem gente mentindo até para você, ou você é um mentiroso. Mas é um ambiente onde mais tem. Onde diz ao patrão, eu já fiz, não fez. Eu não sei o que, é uma mentira para que eu ganhe uma vantagem, mas é mentira. Então Paulo está dizendo que a mentira entristece o Deus em você. A mentira afasta o relacionamento. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é revelado como Espírito da verdade. Lá em João capítulo 16, eu vos darei o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecem e vocês podem ter. Se o Espírito da verdade está em nós, o que faz com que o meu relacionamento com ele se esfrie? A mentira. Mas pastor, eu não estou mentindo ao Espírito Santo, mas se fui mentira de dentro de você, é porque não está sendo o Espírito Santo canal na sua vida. E se você deixa a mentira governar, automaticamente você deixa também o Espírito Santo de lado. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra de Deus vai dizer assim, então, existe algo que entristece o coração de Deus, que é a mentira. Então o que eu faço com a mentira? Você pega a roupa da mentira e você tira ela. Mas pode ser qualquer mentira, pastor? Deve ser qualquer mentira. A mentira do cotidiano. A mentira do tô chegando e não tá. A mentira do me atrasei, mas não estava atrasado. Nem lembrou mesmo, esqueceu. A mentira do depois eu faço, mas nunca faz. Sabe essas mentiras que a gente considera normal, que não são normais, são mentiras. E a Bíblia está dizendo então que a mentira, ela está diretamente atingindo o Espírito da verdade. Então quando eu entendo isso, eu sei que entristece o coração de Deus, eu tenho que arrancar a mentira. Mas pastor, se eu arrancar a mentira, vão me conhecer. Isso é bom, porque é aí que se tem transformação. Porque quando você escancara e fala a verdade, eles vão saber que você é desorganizado, que você é caloteiro. Não, você não, é só modo de falar, entendeu, né? Não, me perdoa, nada a ver. Você é enganador, você não, se enganam por aí, entendeu? Quando você arranca a mentira, Deus pode trabalhar, porque Deus não trabalha nas máscaras, Deus trabalha no caráter. Mas quando você tem as mentirinhas de estimação, eu fiz, não, eu fui lá, eu não sei o que, essas mentiras estão sabotando o seu relacionamento com Deus. Por isso que Paulo está dizendo assim,
Arranque então essa mentira e coloque as vestes da verdade. Nas vestes da verdade, você vai ver que muitas pessoas não vão ficar contigo, porque elas não querem você. Elas querem a sua vida fantasiosa que vem através da mentira. Quem que fica contigo? O Espírito da verdade. Porque ele vai pegar que você é atrapalhado, desorganizado, preguiçoso. Ele vai pegar tudo isso daí que você agora é verdadeiro e ele vai começar a trabalhar. E ele vai tirar então o quê? Essas cascas que o mundo colocou em você. O Espírito da verdade. Olha que fascinante isso, gente. A palavra de Deus também vai dizer em Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, irai-vos, ó glória, obrigado Jesus, a gente pode se irar, mas não pequeis. E não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Paulo está dizendo aqui que todo sentimento de ira necessariamente não é pecado. Então, pastor, eu posso me irar e não pecar? Pode. Você vai ver que, por exemplo, algumas coisas inquietaram Jesus de tal forma. Por exemplo, os fariseus. Teve hora que Jesus mandou os fariseus calar a boca. Tu acha que ele mandou calar a boca assim, gente? Cala a boca. Não, ele falou sério. Por exemplo, quando Jesus entra lá, que ele entra em Jerusalém e vê os cambistas fazendo um monte de coisa doida, pegando os animais, vendendo aquele comércio doido, e aquilo lá a gente vai precisar entender o que é aquele comércio. Não é vender os meus livros lá atrás, não é isso. Isso não é comércio, é algo muito mais profundo, porque estavam vendendo sacrifícios. Era tipo isso, você não precisa trazer seu sacrifício, pegue seu sacrifício aqui e só pague, e aí você adora a Deus. Isso que era o comércio. Quando Jesus vê pessoas induzindo outras pessoas a não trazer o sacrifício, mas comprá-lo, o que a Bíblia vai dizer? Que Jesus se irou e ele derruba tudo. Tu acha que ele derrubou tudo de boa? Eu acho que não. Ele meteu o pé e disse assim, ô seus miseráveis, mas ele não pecou. Quando Paulo está dizendo sobre a ira, ela está colocando para nós aqui alguns limites. Nós podemos, por algumas coisas, ficar até indignados ou nos indignar. Nós podemos sim perder um pouco a paciência, mas se tem um padrão. Qual que é o padrão? Qual que é o limite? É quando eu não transbordo sobre uma outra pessoa aquilo que excede o que a Bíblia diz sobre o trato em amor, o trato em respeito, sobre eu liberar perdão logo. Quando a Bíblia, por exemplo, está dizendo não se ponha o sol sobre essa ira e logo depois diz assim, não deis lugar ao diabo, quer dizer que conflitos que não são tratados e no outro dia ainda permanece, são conflitos que o diabo pode entrar e potencializar as coisas. Então vamos lá, você é casado, você tem um irmão, você tem uma irmã, você tem alguém muito próximo. Se você se irou e não resolveu no mesmo dia, no dia seguinte vai ser pior. Por quê? Porque você permitiu a ação do diabo potencializando coisas que poderiam ser resolvidas rápidas. Então o que a Bíblia está dizendo? Que você entristece o Espírito Santo quando você permanece com a ira e você não resolve logo. Porque a ira ela pode ser tratada, ela pode ser controlada, ela pode ser colocada em limites, ao ponto que você não despeje sobre a outra pessoa o que você sabe que Cristo não faz ou nunca fez por você. Então, quando a Bíblia diz assim, não coloque a sua ira ou não deixe ela permanecer sobre o sol, está falando não demore para resolver as situações de conflito, porque nessa demora o Espírito Santo ele não está sendo permitido ou deixado atuar naquilo que você está passando. Por quê? Porque quando você está irado, o Espírito Santo vai chegar para você e vai dizer assim, tudo bem, filho, vamos lá. Agora vai lá e depois resolve. É isso que o Espírito Santo faz. Mas aí você fica insistindo. E aí, gente, é tragédia. Tem tanta gente que matou pessoas por causa disso. Porque ficou permanecendo que o sentimento deu lugar no diabo e depois foi queda. Olha que interessante. Efésios 4, verso 28, diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Veja que interessante isso. Muita gente nem fala desse texto, mas ele faz contexto com não entristecer o Espírito Santo. Ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais. Mas veja que ele não só fala para o que roubava não roubar, mas ele fala agora para trabalhar e repartir. Quando
Paulo diz isso ainda no contexto de não entristecer o Espírito Santo. Ele está falando sobre um contexto. Se você era alguém que só pegava das pessoas e nunca produzia para que pessoas pudessem ter de você, você tem que mudar, porque isso entristece o Espírito Santo. Quando fala do furto aqui, não está dizendo sobre somente você ir lá e pegar, mas é sobre você pegar o que não é teu e você não produzir nada para alguém que está próximo de ti. Por isso que Paulo está dizendo, você entristece o Espírito Santo quando você vive a sua vida só querendo o que é dos outros. Você só está focado no que não é teu e você esquece de fazer o que Deus quer que você faça. Por isso que você tem que trabalhar e do fruto do seu trabalho que outras pessoas também possam comer. Por isso que diz assim, reparta ao que tem necessidade. Por isso, gente, talvez você está dizendo assim, pô pastor, que mensagem simples e tal. Mas você já parou para pensar que o Espírito Santo quer que os teus negócios vá bem? Porque se ele fala, não furte e trabalhe, e que aquilo que você faz chega a um ponto de dar em abundância para quem não tem possa pegar, ele está dizendo que ele quer conduzir você para que você seja bem sucedido. Porque entristece o Espírito Santo quando você é mesquinho. Entristece o Espírito Santo quando você é egoísta. Provérbios vai dizer que tem tipo de gente que é igual sanguessuga. Me dá, me dá. O cara não precisa de cesta básica, mas se estão dando, ele está na fila. O cara não precisa de Bolsa Família, mas se sabe um jeitinho, ele vai lá e pega os 600 pila, ou um salário mínimo. Ele não precisa de nada disso, mas dentro dele há esse espírito, uma roupa antiga que furta, que sempre quer o que não é dele. Então, toda hora ele quer uma vantagem de pegar o que não é dele. E aí a Bíblia está dizendo isso entristece o Espírito Santo, porque eu coloquei sobre as mãos de vocês algo que vocês podem produzir, crescer e ainda abençoar quem não tem. O que entristece o Espírito Santo é um coração egoísta. É por isso que o novo homem, ele começa a perguntar, o que Deus colocou nas minhas mãos, que eu possa abençoar alguém. Por isso que negócios podem crescer, empresas podem dar certo, empregos podem vir, quando você muda e diz assim, Deus, não é só a minha casa é o básico, mas quem mais o Senhor quer alcançar através daquilo que eu estou fazendo? Porque a Bíblia está dizendo, não furte, mas agora não só deixe de roubar o que não é teu, mas vá trabalhar e que aquilo que você está fazendo possa dar em abundância. Quando você entristece o Espírito Santo, você não tem essa capacidade de ouvir a direção que Ele quer te dar na área dos negócios também. Efésios 4, 29, a gente está encerrando, diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que ouvem. E aí sim Ele vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Esse compilado de instruções está falando o seguinte, a sua língua não pode ser colocada como algo secundário. Tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida por causa daquilo que você fala. Ah, pastor, você quer dizer então que a minha palavra tem poder? Eu não sou tão extremista a esse ponto. Mas aquilo que você fala pode estar desencadeando tanta podridão que você não precisa fazer nada, mas só pelo que você está falando está causando no reino espiritual o que a gente chama de porta fechada, de cadeia, de prisão. E aí você entende os linguajares aí que você sabe que crente tem seus idiomas, né? É algema, é porta fechada, é cadeias, que mais desse campo assim, só tô no pó, E aí começa, né? Sabe quando a vida tá miserável? Paulo está dizendo assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. O uso da língua não quer dizer só como palavrão. Mas sabe quando você reclama mais do que agradece? Quando você olha para sua casa e diz, ó que inferno, aí o diabo está dizendo amém. Isso mesmo, é inferno mesmo, amém. Porque assim como os anjos dizem amém, o inferno também diz. E se você está liberando coisas que são sentenças no reino espiritual, o inferno pode estar agarrando tudo isso. Aí você diz, é um imprestável, meu filho é um drogado, é não sei o quê. Aí o diabo diz, é isso mesmo, é isso mesmo. E isso entristece o Espírito Santo. Por quê?
Porque Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito da vida nova, Ele é o Espírito da abundância, Ele é o Espírito da criação, Ele é o Espírito da expansão. Ele foi o que colocou Jesus no ventre de Maria, Ele que chocou o mundo todo, Ele que foi o que fez as coisas se tornarem vivas pela palavra de Deus. Aí Ele quer gerar algo na sua casa, mas a sua língua está destruindo tudo que Ele quer gerar. Então, Paulo está dizendo, não permita com que ela seja utilizada pelo diabo para destruir, enquanto o Espírito Santo quer construir. E aí, diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O que entristece o Espírito Santo, então, é essa veste antiga. Aí Deus está querendo o novo, você ainda está com a roupa velha. Deus está querendo que você vá e você ainda está com o pijama, entendeu? Deus está dizendo, vai e marche, mas ainda você fica lá no mundo, você fica no Egito, você ainda está entristecendo o Espírito Santo. Pastor, e o que isso afeta, então, na minha caminhada com Cristo? Gente, se você entristeceu o Espírito Santo, você perdeu a audição, perdeu sensibilidade. E aí você não consegue mais entender qual é o próximo passo da sua vida. Por isso que algumas coisas estão sem propósito, estão amarradas, e todo o crentez que eu já falei, porque você entristeceu aquele que está contigo, Deus em nós. Então o que a gente tem que tirar de lição dessa mensagem? Como segunda mensagem, a gente só está embasando, a gente vai falar dos dons, a gente vai falar do poder, a gente vai receber algo poderoso de Deus, mas nada podemos receber do Espírito Santo se nós o entristecemos. Nada. Porque o Espírito Santo, ele não age como se a gente fosse um feiticeiro, e a gente fica com a varinha mágica dizendo, vai Espírito Santo, agora tu faz. Porque ele não é uma pomba, isso é manifestação. Ele não é um fogo, isso é manifestação. Ele é Deus e ele é uma pessoa. Se você entender sobre relacionamento, você vai acordar diferente, você vai dizer, Espírito Santo, da verdade, tira o casaco antigo e me dá as vestes novas. Que eu não dê as desculpas que não são desculpas e são mentiras, que eu pare de querer só o que os outros podem e eu não produza, que eu pare de liberar sentenças de morte. Espírito Santo, se eu te entristeci, me perdoa. E aí vai continuar. E diz assim, que toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E agora, no texto que nós lemos, ele vai falar sobre não entristecer o Espírito Santo, porque nós já fomos selados para o dia da redenção. O que quer dizer isso? Você recebeu o Espírito Santo como uma garantia de duas coisas. Primeiro, que Cristo volta, ele é a garantia. A Bíblia vai dizer que ele subiria, mas mandaria até o seu retorno. Então Jesus sobe, o Espírito Santo veio, Jesus virá e nós estaremos com ele. É uma garantia do retorno, mas é uma garantia também das mudanças. Porque Jesus está dizendo, quando falou do Espírito Santo, você foi selado para o dia da redenção. Para que quando você encontrar com Cristo, você não esteja mais vestindo as mesmas roupas do seu primeiro encontro com Ele. Porque quando você veio para Cristo, você veio fedendo, você veio mentiroso, você veio miserável, lazarento, você veio de tudo que é jeito. Mas no seu segundo encontro, ou no encontro real com Cristo, você já tem vestes novas. Você está vestido agora de roupas brancas, de linho fino, que são as vestes de santidade. Aí você veio mentindo, se tornou alguém com caráter transformado, verdadeiro. Você veio furtando, agora você está trabalhando. Você veio xingando, agora você está edificando. Porque tudo isso é obra do Espírito Santo. Se você não entender isso, vai ser muito difícil você permanecer com Cristo até o fim da vida. Porque não tem como nós permanecermos aguardando o retorno de Cristo sem ter um relacionamento real com o Espírito Santo. Então, pastor, o que eu faço com toda essa mensagem? Um monte de coisa, e aí tem coisa que eu entendi, tem coisa que não. Você só faz o que a Bíblia está dizendo. Arranca essas vestes antigas, coloca as novas e alegre o coração do Deus que está em você. É possível, pastor? Claro que é. Se ele se entristece, ele também se alegra.
Se coloque em pé, por favor. Vamos lá, vamos orar. Amado Espírito Santo, quebranta o nosso coração, meu Deus. Talvez tenha gente aqui que nunca parou para pensar que pôde te entristecer. Senhor, talvez teve gente aqui que nunca imaginou que o Senhor se entristece. Estava vivendo uma vida com vestes antigas, roupas antigas. Mas hoje o Senhor voltou a ser respeitado no nosso meio, nessa igreja, nas pessoas que aqui estão. Espírito da verdade, amigo Espírito Santo, eu sinto o Senhor neste lugar, eu sinto que o Senhor quer transformar realidades aqui. Espírito Santo, nosso amigo, Tu és o Senhor de nossas casas, Tu és o Senhor de nossas vidas. Espírito que consola, Espírito que exorta, Espírito que edifica, Espírito da criação, Espírito da sabedoria, Espírito da abundância, Espírito que pairava sobre a face das águas, Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, Espírito que também está clamando para que o noivo venha, que também está sendo aquele que clama pelo retorno do nosso amado. Espírito Santo que nos conduz às experiências, Espírito Santo que nos consola quando estamos sozinhos, quando não temos ou achamos que não temos mais saída. Espírito da verdade que está conosco quando não tem esposo, quando não tem esposa, quando não tem pastor, quando não tem filho, quando não tem o dinheiro, e Tu estás conosco todos os dias. Espírito Santo, o prometido que veio e que habita em nós, o Deus conosco, o Deus em nós, o Deus que tudo faz. Tu és aquele que abre as portas nos nossos dias. Tu revelas o coração para que a gente não caia no erro. O Senhor antecipa os problemas, o Senhor mostra as pessoas, o Senhor descortina, o Senhor abre as portas. Espírito da verdade que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos, nós o recebemos. Espírito Santo, aquele que consola, o que enxuga as nossas lágrimas, aquele que diz que dá certo, o encorajador, o que pega muitas vezes as nossas vidas no colo e diz: não temas, não se apavore, não largue, não abandone. O Espírito que sempre diz a nós: continue. O Espírito que nos exorta, o Espírito que nos levanta quando estamos abatidos, o Espírito que diz: não temas, não pare, marche. O Espírito Santo da verdade, aquele que está conosco quando a gente quer desistir, quando a gente pensou em largar algumas coisas, Ele que diz para que a gente continue, Ele que nos dá coragem, ousadia, nos dá sabedoria. Meu Deus, o Espírito da força, o mesmo Espírito que estava em Sansão, hoje está conosco. O mesmo Espírito que estava em Salomão, hoje está conosco. É o mesmo Espírito, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, aquele que diz para que a gente não seja enganado. Ele que nos toca quando a gente está sem força, quando nós estamos enfermos. Ele que traz a nós a cura que precisamos. O Espírito que ordena aos anjos para que venham e nos sirvam. O Espírito Santo, Ele que diz que nós não somos órfãos, nós somos adotados, somos justificados. O Espírito da verdade, esse Deus tão forte, esse Deus tão poderoso, tão majestoso, tão glorioso, tão grande, mas que ao mesmo tempo habita num tempo
Num tempo como somos, cheio de imperfeições, cheio de áreas que precisam mudar, ainda com vestes corruptíveis, com vestes de engano, com vestes de mentira, com palavras torpes, com pensamentos imorais, ainda que sejamos esse tipo de templo, o Espírito Santo habita em nós. Meu Deus, como Tu és grande! Tu poderias estar em qualquer palácio, em qualquer lugar, mas o Senhor disse que estaria em nós. Nós somos Tua morada, nós somos Sua habitação, nós não estaremos sozinhos, nós não estamos sozinhos, ainda que pai, mãe, esposo, filhos, ainda que alguém nos deixou, mas Tu estás conosco. Meu Deus, nós podemos dizer, como o salmista Davi disse: a Tua vara e Teu cajado me consolam. Ainda que andemos sobre o vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, pois Tu, Espírito Santo, está conosco. Meu Deus, ainda que tenhamos medo do futuro, ainda que achemos que não teremos dinheiro, ainda que achemos que não daremos conta, quando Sansão venceu os inimigos, é porque Tu estava com ele. Quando Salomão reinou e governou bem, é porque Tu estava com ele. Meu Deus, quando Gideão conseguiu vencer o exército, ainda que estava em minoria, é porque Tu estava com ele. Senhor, quando Silas e Paulo estavam naquela prisão, eles não estavam sozinhos. A Sua palavra vai dizer que as cadeias se romperam, o Seu povo, os Seus discípulos apenas levantaram as suas vozes e adoraram o Senhor, e o Senhor se manifestou naquele lugar e fez o que era impossível. Meu Deus, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que tudo podes. Não há ferrolho, não há situação, não há porta fechada, não há desânimo, não há depressão, não há ansiedade, não há medo, não há perturbação, não há demônio, não há principado, não há potestade, nada vai parar o Seu povo, porque nós temos o Espírito da verdade em nós, nós temos o Espírito Santo.